Um milionário viúvo, disfarçado de pobre, entrou com seus trigêmeos em busca de uma mãe de verdade. A garçonete se ajoelhou, compartilhou o pouco que tinha e deixou o salão em silêncio. O que ele viu nesse gesto que o fez mudar completamente seus planos? O cheiro de óleo quente misturado com café requentado tomava conta do restaurante Estação Cora naquela terça-feira que se arrastava como todas as outras. Era o tipo de aroma que gruda na roupa, no cabelo, na alma. Cheiro de lugar que funciona desde cedo e não para nunca. As lâmpadas amareladas pendiam do teto baixo, jogando sombras cansadas sobre as mesas de fórmica onde trabalhadores mastigavam em silêncio, cada um perdido no próprio cansaço. Jurema Nogueira limpava a mesa 6 pela terceira vez, mais por hábito do que por necessidade. O pano já estava encardido, mas ela esfregava com força, como se pudesse apagar junto à sujeira o peso daquele turno que não acabava. 27 anos, uniforme vermelho amarrotado que já tinha visto dias melhores, e um nó na garganta que ela engolia toda vez que Rita Guzmão passava por perto. Rita era a gerente. Uma mulher de salto fino e sorriso afiado que tratava o restaurante como se fosse reino pessoal. Circulava entre as mesas com aquele jeito de quem está sempre julgando, sempre procurando defeito, sempre pronta para cortar alguém com uma frase envenenada. Os funcionários sabiam. Um passo em falso e você estava na rua. Simples assim. Jurema, mesa 3 está esperando a conta faz 5 minutos. Rita soltou as palavras sem nem olhar direito, enquanto conferia algo no bloco de notas. Você está trabalhando ou dormindo em pé? Já vou, dona Rita. Jurema respondeu baixinho, engolindo a resposta que realmente queria dar. Era sempre assim. Trabalhar no Estação Cora significava aprender a ser invisível quando convinha e rápida quando mandavam, significava contar moedas no bolso do avental. Sonhar com um dia de folga que nunca chegava e fingir que não doíam as costas nem os pés. Jurema conhecia bem esse jogo desde que a mãe morreu. Quando ela ainda era criança, tinha aprendido que gente pobre não pode escolher. A gente aguenta, abaixa a cabeça e segue, mas a mãe também tinha ensinado outra coisa. Numa daquelas noites em que só tinha pão dormido para dividir, dignidade é prato que se serve quente, minha filha. Nunca esquece disso. Jurema levou a conta para a mesa 3. Forçou um sorriso. Voltou para o balcão. O restaurante estava cheio como sempre naquela hora. Fim de expediente, gente com fome e pressa. Barulho de conversa misturado com som de talher raspando o prato. Tudo normal, tudo previsível. Até que a porta se abriu. Foi como se o barulho parasse por um segundo. Não parou de verdade, claro. Mas algo mudou no ar. Jurema levantou os olhos e viu. Um homem entrou devagar, meio curvado, como se o mundo pesasse nos ombros dele. Barba mal feita, casaco puído, que já tinha sido marrom, mas agora era só uma cor indefinida de velho, calça com manchas que contavam histórias que ninguém queria ouvir. Atrás dele, 3 meninos, trigêmeos. Jurema percebeu na hora, mesma altura, mesmo jeitinho de andar meio acanhado, mesmos olhos fundos de quem tinha dormido pouco. 9 anos, talvez 10, magros demais, pálidos demais, as mãos tremiam e Jurema sabia reconhecer aquele tipo de tremor. Não era só frio, não era só cansaço, era fome. O homem parou perto do balcão, olhou em volta como quem procura um lugar que não vai expulsar ele logo de cara. Os meninos ficaram quietos, grudados um no outro, olhando para o chão. Um deles, o do meio, Jurema notou, mordia o lábio inferior com tanta força que parecia que ia sangrar. Com licença. A voz do homem saiu baixa, quase um sussurro. Moça, vocês têm algo barato para eles comerem? Ele apontou para os meninos sem olhar diretamente para Jurema, como se o ato de pedir já fosse humilhação suficiente, e ele não quisesse ver a reação no rosto dela. Jurema sentiu o coração apertar. Já tinha visto gente pedindo antes. O Estação Cora ficava numa área movimentada. Sempre aparecia alguém. Mas tinha algo diferente naqueles 3 meninos. Eles não pediam.
Não faziam barulho, só olhavam. Olhavam para os pratos nas outras mesas, como se estivessem decorando um sonho. Claro, senhor, eu... Jurema começou, mas a voz de Rita cortou o ar como vidro quebrando. Aqui não é abrigo. Rita surgiu do nada, do jeito que ela sempre fazia, com aquele sorriso que não chegava nem perto dos olhos. Parou ao lado de Jurema, braços cruzados, e falou alto o suficiente para que as mesas mais próximas ouvissem. Se não pode pagar, não estrague o ambiente. Ela fez um gesto largo com a mão, como se estivesse espantando o pombo. Tem um albergue 3 quarteirões daqui, procura lá. O homem encolheu ainda mais. Por um segundo, Jurema achou que ele ia embora. Ele até fez menção de virar, puxando os meninos com cuidado, com uma delicadeza que doía de ver. Mas aí um dos meninos, o do meio, mordeu o lábio com mais força ainda. E Jurema viu o jeito que ele tentava não chorar. Viu o jeito que segurava a mão dos irmãos. Viu o jeito que olhava uma última vez para o prato de arroz com frango na mesa ao lado, memorizando. E Jurema se lembrou. Lembrou da mãe dividindo o pão dormido. Lembrou de noite sem jantar. Lembrou do frio na barriga que não passa, da vergonha de não ter, da vontade de sumir. Lembrou da voz da mãe. Dignidade é prato que se serve quente. Eles vão comer. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar direito, firmes, mais firmes do que Jurema sabia que era capaz. Rita virou para ela, sobrancelha arqueada, aquele sorrisinho de cobra. O quê? Eles vão comer. Jurema repetiu, enfiando a mão no bolso do avental. Encontrou algumas notas amassadas, moedas soltas, uns vales-refeição que já tinham vencido, mas talvez a cozinha aceitasse, não era muito. Mal dava para pagar a conta de luz, mas era o que tinha. Eu pago, pode colocar no meu. O silêncio que veio depois foi pesado. Jurema sentiu o olhar de Rita queimando. Sentiu os outros garçons parando de se mexer. Sentiu até os clientes mais próximos olhando. Rita deu um passo à frente. Chegou perto demais. Falou baixo, mas com aquela frieza que gelava. Mais uma dessas, Jurema, e você está na rua. Pausa. Entendeu. Jurema engoliu seco. Sabia que Rita não estava blefando. Sabia que precisava daquele emprego, que não tinha para onde ir, que as contas não se pagavam sozinhas. Sabia de tudo isso. Mas quando olhou de novo para os 3 meninos, viu que o do meio tinha parado de morder o lábio. E os olhos dele, fundos e cansados, brilhavam um pouco. Não de lágrimas, mas de algo parecido com esperança. Entendi. Jurema respondeu, mas não recuou. Rita bufou, jogou o bloco de notas no balcão com força e se afastou. Jurema respirou fundo, tentou acalmar o coração que batia descompassado. Senta ali, moço, ela disse para o homem, apontando para a mesa do canto. Já trago a comida para vocês. O homem olhou para ela de um jeito estranho. Não era só gratidão. Era outra coisa. Algo parecido com surpresa, como se ele não esperasse encontrar gente assim. Ele acenou com a cabeça, devagar, e levou os meninos para a mesa. Jurema foi direto para a cozinha. Não tinha tempo para dúvida. Pegou 3 pratos, serviu arroz bem solto, feijão com bastante caldo, frango grelhado que ainda estava quente, e botou um ovo frito em cima de cada um, do jeito que acalma estômago e alma. Quando voltou para o salão com os pratos nos braços, os trigêmeos sentaram mais eretos na cadeira. Os olhinhos arregalaram, e quando ela colocou a comida na frente deles, ouviu um obrigado em coro, baixinho, tímido, mas sincero de um jeito que fazia a garganta apertar. O homem passou a mão nos olhos rapidamente. Obrigado, ele repetiu. E a palavra soou como se pesasse toneladas. Jurema apenas acenou, voltou para o balcão, tentou focar em outras mesas, mas seus olhos voltavam para os 3 meninos. E foi então que ela começou a reparar. Os sapatos do homem estavam gastos, mas não eram sapatos comuns, eram de couro, couro bom, mesmo puídos dava para ver, e quando ele estendeu a mão para pegar o saleiro, um relógio antigo apareceu por baixo da manga.
Nada chamativo, mas Jurema conhecia relógio caro quando via. A postura dele, mesmo curvada, tinha algo de diferente, algo de disciplinado. Jurema franziu a testa, tinha alguma coisa ali que não batia. Mas antes que pudesse pensar mais, Rita voltou a circular pelo salão como víbora à espreita. E Jurema soube, a noite estava longe de acabar. Rita não era do tipo que esquecia. Jurema sabia disso, enquanto fingia estar ocupada organizando os sachês de açúcar no balcão. Mas sentia o olhar da gerente queimando suas costas. Era só questão de tempo. Os 3 meninos comiam devagar, com aquele cuidado de quem não quer desperdiçar nem um grão de arroz. O homem não tinha pedido nada para ele. Só ficava ali, sentado, observando os filhos com uma expressão que Jurema não conseguia decifrar direito. Parecia orgulho misturado com tristeza, talvez, ou vergonha misturada com alívio. Jurema! A voz de Rita veio baixa, perigosa. Jurema se virou devagar. A gerente estava parada a poucos centímetros dela, braços cruzados, aquela sobrancelha erguida que nunca significava coisa boa. Sim, dona Rita, você me ouviu há pouco. Não ouviu? Rita não gritava, nunca gritava, não precisava. As palavras dela cortavam do mesmo jeito. Ou está ficando surda, além de burra. Jurema apertou os dedos na beirada do balcão, tentando segurar a raiva que subia pela garganta. Respira, não responde. Você precisa desse emprego. Ouvi sim. Dona Rita, então por que ainda estou vendo aquela gente na minha mesa? Rita inclinou a cabeça, olhou para o canto onde os meninos comiam. Achei que tinha deixado claro que aqui não é casa de caridade. Eu paguei pela comida deles. Jurema disse, tentando manter a voz firme. Usei meu próprio dinheiro. Não tem nada de errado nisso. Rita deu uma risadinha seca, daquelas que não tem nada de engraçado. Ah, não tem nada de errado. Ela se aproximou mais, invadindo o espaço de Jurema. Você acha que eu não sei o que você está fazendo? Acha que eu nasci ontem? Você quer bancar a santa, a mocinha de bom coração? E deixa a minha reputação pro chão. Porque adivinha o que vai acontecer agora? Amanhã vem mais um, depois de amanhã vem 2. E daqui a pouco, esse lugar vai estar cheio de mendigo querendo comida de graça, porque a Jurema boazinha acha que pode decidir quem come aqui. Jurema engoliu seco. Parte dela sabia que Rita tinha razão. Não a razão certa, mas a razão prática, a razão de quem gerencia estabelecimento e pensa em lucro. Mas outra parte, a parte que não conseguia desligar, via 3 crianças comendo com dignidade pela primeira vez. Sabe-se lá em quantos dias? Eles não estão comendo de graça. Jurema repetiu mais baixo. Eu paguei. Com o quê? Rita cruzou os braços. Com aquelas moedas suadas do seu bolso. Você mal ganha para sobreviver. Jurema, não seja idiota. Você não pode salvar o mundo. As palavras acertaram em cheio. Jurema sentiu o peso delas porque eram verdade. Ela não podia salvar o mundo. Mal conseguia salvar a si mesma. As contas sempre atrasadas. O aluguel que comia metade do salário, o dinheiro que nunca sobrava no fim do mês, tudo isso era real, tudo isso importava. Mas quando ela olhou de novo para os meninos, viu o do meio. Cauê. Ela ouviu o pai chamar, limpando o prato com um pedaço de pão, aproveitando até a última gota de molho, viu o menor. Ravi sorrindo para o irmão enquanto dividia o ovo ao meio, viu o terceiro, Murilo, segurando o copo d'água com as 2 mãos, como se fosse algo precioso, e Jurema se lembrou. Lembrou de uma noite específica. Ela tinha uns 8 anos, talvez 9. A mãe tinha conseguido um bico de faxina, mas o pagamento só ia sair na semana seguinte. Não tinha nada em casa, nada mesmo. Só um pacote de bolacha cream cracker que tinha sobrado e já estava meio mole. A mãe dividiu as bolachas direitinho, uma para cada. Devagar, como se fosse um banquete, e disse, com aquele jeitinho dela, que sempre tentava transformar miséria em lição: Viu, filha, a gente não tem muito.
Mas tem o suficiente, e quando a gente tem o suficiente, a gente divide. Porque dignidade é prato que se serve quente. Você nunca deixa alguém passar fome se você pode fazer alguma coisa. Nunca. Jurema não tinha entendido direito na época, mas entendeu depois, quando a mãe morreu e ela ficou sozinha. Passando pelas mesmas necessidades, pelos mesmos apertos, entendeu que a mãe não estava falando só de comida, estava falando de não perder a humanidade no meio da dureza. Dona Rita, Jurema disse, e sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Eu entendo a senhora de verdade, mas eram crianças com fome. Eu não conseguia deixar eles saírem daqui daquele jeito. Rita estreitou os olhos. Você não conseguia. Repetiu as palavras devagar, com desdém. Jurema, eu não contratei você para ter sentimentos. Contratei para servir mesa, limpar, atender cliente que paga. Se você não aguenta fazer isso. A porta está ali. Silêncio. Jurema sentiu o chão sumir debaixo dos pés. A ameaça era clara, explícita, real. Perder o emprego significava não pagar o aluguel. Significava voltar para a rua, para os bicos, para a incerteza. Significava passar fome de novo, sozinha, sem rede de proteção. Jurema não tinha família, não tinha reserva, não tinha para onde correr. Mas quando abriu a boca para recuar, para pedir desculpas e prometer que nunca mais ia acontecer, as palavras que saíram foram outras. Então eu fiz errado, é isso? Jurema perguntou e sentiu os olhos arderem. Dar comida para criança com fome é errado agora. Rita deu um passo atrás. Surpreendida pela resposta, não esperava que Jurema retrucasse. Não tenta virar isso contra mim. Rita apontou o dedo na cara de Jurema. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Isso aqui é um negócio, não é ONG. Se você quer ser caridosa, faz isso no seu tempo, com seu dinheiro. Longe daqui, eu usei meu dinheiro. Jurema insistiu e a voz começou a tremer. Não foi dinheiro da casa, foi meu. Eu não fiz nada de errado. Você desrespeitou minhas ordens. Rita cortou seca. E isso, aqui dentro, é errado. O restaurante inteiro parecia estar prestando atenção agora. Mesmo fingindo que não, conversas baixas pararam, talheres ficaram suspensos no ar. Todo mundo sabia que quando Rita e alguém discutiam, esse alguém geralmente saía pela porta sem emprego. Jurema respirou fundo, sentiu as pernas bambas, o coração acelerado, o medo apertando o peito, mas olhou mais uma vez para os meninos e tomou a decisão. Tudo bem, Dona Rita, ela disse erguendo o queixo. A senhora pode me mandar embora se quiser, mas eu não me arrependo, fiz o que achei certo. Rita piscou, claramente não esperando essa resposta. Por um segundo, algo passou no rosto dela. Talvez surpresa, talvez até um lampejo de respeito, mas durou pouco. Lá você tem coragem, vou te dar isso, Rita disse com um sorrisinho amargo. Mas coragem não paga conta, querida, e não enche barriga. Eu sei, Jurema respondeu baixinho, mas pelo menos hoje 3 crianças vão dormir sem fome, e isso já é alguma coisa. Rita ficou olhando para ela por alguns segundos, como se estivesse medindo até onde podia ir. Então pegou o bloco de notas do balcão com força, quase arrancando a página de cima. Última chance, Jurema, última. Rita se virou para sair, mas parou e olhou por cima do ombro. E depois que eles terminarem de comer, quero eles fora daqui. Imediatamente Jurema apenas acenou com a cabeça. Não confiava na própria voz naquele momento. Rita saiu pisando duro, o salto fino ecoando no chão de cerâmica. Jurema soltou o ar que estava segurando, apoiou as mãos no balcão, tentou controlar o tremor. O que eu fiz, o que eu acabei de fazer, mas quando olhou de novo para a mesa do canto, viu o homem olhando para ela e dessa vez o olhar dele era diferente. Não era só gratidão, era algo mais profundo, reconhecimento talvez, como se ele tivesse visto algo nela que nem ela mesma sabia que tinha. Os meninos terminaram de comer alguns minutos depois. O homem juntou os guardanapos usados. Empilhou os pratos com cuidado.
Um gesto de respeito que Jurema raramente via nos clientes. Ele levantou devagar, segurou a mão dos 3 meninos e veio até o balcão. "Moça", ele começou, e a voz saiu embargada. "Eu não sei como agradecer o que a senhora fez. Não precisa agradecer", Jurema disse, tentando sorrir apesar do nó na garganta. "Fico feliz que eles puderam comer", o homem acenou com a cabeça. Mas Jurema viu que ele queria dizer mais. Queria, mas não conseguia. Então apenas apertou a mão dela rapidamente, com força, e saiu levando os meninos. Jurema ficou olhando eles irem embora pela porta de vidro. 3 crianças de barriga cheia, um pai um pouco menos curvado, e ela, Jurema Nogueira, com o emprego por um fio e o coração pesado, mas com a certeza estranha de que tinha feito a coisa certa, mesmo que custasse tudo. A porta do Estação Cora se fechou atrás do homem e dos 3 meninos, e Jurema ficou ali parada por alguns segundos, olhando para o vazio que eles deixaram. Tinha algo naquela cena toda que não saía da cabeça dela, algo que incomodava, não no sentido ruim, mas no sentido de quebra-cabeça que falta uma peça. "Jurema, mesa 9 está chamando." A voz de Cláudia, a outra garçonete, tirou ela do transe. "Já vou", Jurema respondeu, pegando a bandeja e voltando para o modo automático. O resto da noite se arrastou do jeito que sempre se arrastava. Pratos para levar, contas para fechar, clientes reclamando que a comida demorou, Rita circulando pelo salão como abutre à procura de carniça. Jurema fazia tudo mecanicamente, mas a cabeça estava longe. Não conseguia parar de pensar nos meninos, na fome que eles tinham, no jeito que comeram devagar, saboreando cada garfada como se fosse a última, e no homem tinha algo nele que não batia. Jurema tinha visto gente na rua antes, tinha visto gente passando necessidade, pedindo, implorando. Conhecia bem aquele olhar de quem está no fim da corda, de quem já não tem mais vergonha porque a fome dói mais que o orgulho. Mas aquele homem era diferente. Não era só a aparência. A barba mal feita, o casaco velho, a sujeira nas roupas, essas coisas eram esperadas. O que não era esperado eram os detalhes pequenos, os detalhes que só alguém prestando muita atenção perceberia. Os sapatos, por exemplo. Jurema lembrava dos sapatos. Estavam gastos, é verdade, com a sola desgastada e o couro rachado. Mas não eram sapatos baratos. Dava para ver que tinham sido caros um dia. Aquele tipo de couro que não encontra em qualquer lugar, com costura à mão nas laterais. Jurema conhecia sapato bom quando via, porque já tinha trabalhado numa loja de calçados anos atrás. E aqueles sapatos, mesmo destruídos pelo tempo, eram de qualidade. E o relógio, Jurema tinha visto só por um segundo, quando o homem estendeu o braço para pegar o saleiro. Um relógio antigo, com pulseira de couro desbotada. Mas o mostrador era diferente. Tinha aquele brilho discreto de metal verdadeiro, não de bijuteria, o tipo de relógio que passa de pai para filho, que conta história, que vale alguma coisa, porque um homem na miséria não tinha vendido um relógio daqueles. E tinha mais. A postura, mesmo curvado, mesmo tentando parecer pequeno, invisível. O homem tinha uma postura estranha, os ombros largos, a coluna que tentava se curvar, mas não conseguia completamente, o jeito que ele sentou na cadeira. Não era o desleixo de quem está acostumado com a rua, era algo mais controlado, disciplinado, quase. Jurema balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Para com isso, o cara é um pai fudido, tentando alimentar os filhos. Só isso, não inventa. Mas aí ela lembrou de outro detalhe. Quando o homem dividiu o pão para os meninos, ele usou uma caneta para marcar onde ia cortar. Fez 3 risquinhos leves para garantir que as partes ficassem iguais. E a caneta, Jurema tinha reparado porque era diferente. Não era aquelas Bic azul que todo mundo usa. Era uma caneta tinteiro, pequena, discreta, mas claramente antiga e bem cuidada. Quem carrega caneta tinteiro no bolso? Ei, Jurema! Você vai ficar aí sonhando acordada ou vai me ajudar a limpar essas mesas?
Cláudia passou por ela com uma pilha de pratos sujos, jogando um olhar cansado. Desculpa. Clau, já vou. Jurema pegou o pano e foi limpar a mesa onde os meninos tinham comido. E foi aí que viu guardanapos de papel, 3 guardanapos, todos com desenhos feitos com caneta preta. Aquela mesma caneta tinteiro, provavelmente. Jurema pegou os guardanapos com cuidado, como se fossem algo frágil. O primeiro desenho mostrava 3 casinhas pequenas, lado a lado, com janelas redondas e telhados triangulares. Traços simples, infantis, mas feitos com atenção. O segundo tinha uma mesa grande com 4 cadeiras em volta. Uma vazia. O terceiro tinha uma figura de mulher sorrindo, com cabelo comprido e vestido simples. E acima dela, desenhadas com capricho 3 estrelinhas, Jurema virou o terceiro guardanapo e leu as palavras escritas numa letra trêmula, claramente de criança. É a mamãe no céu. O coração dela apertou. Órfãos. Os meninos eram órfãos. Jurema fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. Conhecia bem aquela dor. Tinha perdido a mãe cedo também. Sabia como era crescer com aquele buraco no peito que nunca fecha direito, aquela ausência que vira parte de você. Dobrou os guardanapos com cuidado e guardou no bolso do avental. Não sabia bem por quê, só sabia que não podia jogar fora. Jurema. A voz de Rita ecoou pelo salão. Vem aqui agora. Jurema suspirou, largou o pano na mesa e foi até o balcão onde Rita estava com um bloco de notas na mão, cara fechada. Sim, dona Rita. Você viu quem deixou isso aqui? Rita mostrou o bloco e Jurema percebeu que tinha algo preso nele com um clipe. Uma pasta fina, marrom, meio amassada. Não vi, não. O que é? Não sei, estava aqui em cima do balcão. Rita arrancou o clipe e abriu a pasta com curiosidade, mas sem muito cuidado. Tinha alguns papéis dentro, nada muito espesso. Alguém deve ter esquecido. Jurema olhou por cima do ombro de Rita e sentiu o coração pular. Preso no clipe meio escondido entre os papéis, tinha um cartão de visita pequeno, discreto, com letras em relevo prateado, Augusto Azevedo Azevedo Holdings, e embaixo um telefone e um endereço de e-mail. Jurema prendeu a respiração. Augusto Azevedo, Augusto Azevedo. O nome acendeu uma memória distante. Algo que ela tinha visto na televisão meses atrás. Tinha sido no noticiário. Uma matéria sobre empresários da região. Jurema não prestava muita atenção nessas coisas normalmente, mas lembrava porque a história era triste. Empresário viúvo, pai de trigêmeos. A esposa tinha morrido num acidente. Se Jurema não estava enganada, ele tinha sumido da mídia depois disso. Virou recluso. Ninguém via mais o cara em eventos, em entrevistas, em lugar nenhum. Mas por que diabos o cartão de Augusto Azevedo estava ali, no restaurante Estação Cora, justamente na noite em que um homem maltrapilho entrou com 3 meninos trigêmeos? Jurema sentiu um frio na espinha. Não, não pode ser. Jurema... Rita franziu a testa, olhando para ela. Você ficou pálida, tá passando mal. Não, eu só... Jurema tentou disfarçar. Só me lembrei que esqueci de anotar uma coisa. Com licença, dona Rita. Ela saiu antes que Rita pudesse perguntar mais alguma coisa. Foi direto para o banheiro dos funcionários, trancou a porta, apoiou as mãos na pia e olhou para o próprio reflexo no espelho. Calma, respira. Você está viajando. Mas quanto mais ela pensava, mais as peças se encaixavam. Os sapatos caros, o relógio antigo, a caneta tinteiro, a postura e agora o cartão com o nome de um empresário milionário. Um empresário viúvo, com trigêmeos, 3 meninos, órfãos de mãe. Jurema tirou os guardanapos do bolso, olhou de novo para os desenhos, as 3 casinhas, a mesa com a cadeira vazia, a mulher no céu. Tudo se encaixava, mas não fazia sentido. Por que um milionário entraria num restaurante disfarçado de mendigo? Por que humilharia os próprios filhos daquele jeito? Por que pediria comida, como se estivesse na miséria, a não ser que não fosse sobre comida?
Jurema lembrou do jeito que o homem olhou para ela depois que Rita surtou. Lembrou da expressão dele. Não era só gratidão, era observação. Análise, como se ele estivesse testando alguma coisa. Testando o quê? Testando quem? O celular de Jurema vibrou no bolso. Era a mensagem da Cláudia. Rita tá te procurando. Melhor voltar. Jurema guardou os guardanapos de novo, jogou água no rosto, respirou fundo. Quando voltou para o salão, Rita estava no meio de uma cena. Tinha um grupo de clientes na mesa 7. 3 homens de terno, claramente de algum escritório por perto. Rita estava ao lado deles com aquele sorriso falso que ela usava para quem tinha dinheiro. E vocês viram a cena mais cedo. Rita falava alto de propósito, gesticulando. Um mendigo sujo entrou aqui com 3 moleques, querendo comida de graça. Podem acreditar, os homens riram. Um deles fez algum comentário que Jurema não ouviu direito, mas que fez os outros rirem mais ainda. Pois é, Rita continuou, jogando um olhar na direção de Jurema. Tem gente aqui que acha que restaurante é albergue, mas eu dei um jeito. Não vai ter vagabundo estragando o ambiente do meu estabelecimento. Jurema sentiu a raiva subindo, mas engoliu, não vale a pena, deixa pra lá. Mas enquanto voltava para o trabalho, uma certeza crescia dentro dela. Tinha algo muito errado naquela história toda. E ela ia descobrir o que era. Rita não parava de circular. Era como se ela tivesse feito da humilhação um esporte. E o Estação Cora fosse a arena. Jurema percebia o padrão. A gerente ia de mesa em mesa, parava perto dos clientes mais bem vestidos, soltava comentários venenosos sobre gente que não tem onde cair morta e garçonetes que não sabem o lugar delas. Sempre com aquele sorriso, sempre alto o suficiente para Jurema ouvir. Clau, ela sempre foi assim. Jurema perguntou baixinho, enquanto as duas organizavam bandejas na cozinha. Cláudia deu de ombros, cansada. Sempre. Mas hoje ela tá pior. Acho que você cutucou a onça com vara curta, Ju. Eu só dei comida para 3 crianças. Eu sei. Cláudia suspirou, olhando para o lado para ter certeza que ninguém mais estava ouvindo. E todo mundo aqui sabe que você fez o certo, mas a Rita, ela não liga para certo ou errado, ela liga para poder. E quando alguém desafia ela, mesmo que seja fazendo coisa boa, ela esmaga. Que mulher doente, Jurema murmurou. Pois é, mas é a mulher doente que assina nosso contra-cheque, então a gente aguenta. Abaixa a cabeça e toca o barco. Cláudia pegou a bandeja e saiu antes que Jurema pudesse responder. Jurema ficou ali parada por alguns segundos, olhando para o movimento da cozinha, panelas fervendo, seu Mário no fogão revirando um frango, o cheiro de alho e cebola misturado com óleo quente. Tudo normal, tudo funcionando, mas tinha algo podre naquele lugar. E não era só a comida velha que Rita insistia em usar para economizar. Quando Jurema voltou para o salão, a coisa já tinha escalado. Rita estava parada no meio do restaurante, perto da mesa onde Jurema tinha deixado seu bloco de anotações. E ela tinha o bloco na mão. Jurema, vem aqui! Rita chamou, voz firme, quase um comando militar. Jurema sentiu o estômago revirar, mas foi. Parou a 1 metro de distância, tentando ler a expressão no rosto da gerente. Não conseguiu. Rita era boa nisso. Esconder o veneno até a hora do bote. Sim, dona Rita, esse bloco aqui é seu, né? Rita ergueu o bloco de anotações, balançou no ar. Então você não vai se importar se eu fizer isso. Rita rasgou a primeira página, devagar, de propósito, mantendo contato visual com Jurema o tempo todo. Jurema prendeu a respiração. Na página que Rita acabou de rasgar, tinha as comandas da noite, pedidos que ainda não tinham sido fechados. Contas que precisavam ser cobradas. Rasgar aquilo significava confusão, prejuízo, possível desconto no salário. Dona Rita, por favor, eu preciso daquilo para quê? Rita rasgou outra página. Para fazer seu trabalho. Ah, mas eu pensei que você não ligava muito para trabalho, Jurema. Pensei que você estava mais interessada em bancar a Madre Teresa dos mendigos. Eu não fiz nada de errado.
Jurema repetiu, e a voz saiu trêmula. Eu paguei pela comida, usei meu dinheiro. Você desrespeitou minhas ordens na frente dos clientes, na frente da equipe. Rita rasgou mais uma página. E agora precisa aprender que ações têm consequências. Jurema olhou em volta. Os outros garçons desviavam o olhar. Os clientes fingiam não estar vendo. Até Cláudia, que minutos atrás tinha concordado que Jurema tinha feito o certo, agora limpava uma mesa com atenção exagerada. Ninguém ia ajudar. Ninguém nunca ajudava. Dona Rita, eu entendi. Jurema tentou manter a voz calma. Não vai acontecer de novo. Mas, por favor, não rasga o bloco. Eu preciso das anotações para fechar as contas. Rita parou, olhou para o bloco, olhou para Jurema e sorriu. Não, disse simplesmente. E rasgou o resto das páginas. Deixou os pedaços caírem no chão como confete de festa macabra. Agora você vai ter que lembrar de cabeça ou vai sair do seu bolso o que faltar, sua escolha. Jurema sentiu as lágrimas queimando, mas não deixou cair. Não chora, não dá esse gostinho para ela. Entendido, Dona Rita. Ótimo. Rita jogou o bloco vazio no chão, junto com os pedaços de papel. Agora recolhe essa bagunça e volta para o trabalho. Jurema se abaixou. Começou a juntar os pedaços de papel com as mãos tremendo. Sentia o peso de todos os olhares. Alguns com pena, outros com diversão. Mas ninguém falou nada, ninguém nunca falava. Foi quando Rita deu o próximo passo. Marcos, Robson, ela chamou os 2 seguranças que ficavam na entrada. Vocês viram aquela gente que entrou mais cedo, o mendigo com as crianças? Vimos, Dona Rita. Marcos respondeu, um homem grande de braços cruzados. Se eles voltarem, vocês não deixam entrar, tá? E se aparecer mais gente parecida, também não. Esse restaurante tem padrão. Não quero mais esse tipo de situação. Rita fez questão de olhar para Jurema enquanto falava. Não é abrigo, é estabelecimento comercial. Entendido. Robson acenou, Jurema terminou de recolher os papéis, levantou e foi direto para o banheiro. Não conseguia mais segurar. As lágrimas vieram com força, silenciosas, queimando. Encostou na parede gelada do azulejo e deixou sair. Por que é tão difícil fazer o certo? Por que ajudar alguém precisa custar tão caro? Mas antes que pudesse se entregar completamente ao choro, a porta do banheiro se abriu. Era Cláudia. Ju, desculpa, eu. Não precisa falar nada, Clau. Jurema limpou o rosto rapidamente. Eu entendo. Você tem filho, tem conta para pagar, não podia fazer nada. Não é desculpa, Cláudia murmurou. E pela primeira vez, Jurema viu vergonha nos olhos dela. A gente devia ter feito alguma coisa, mas a Rita, ela demitiu 3 pessoas esse ano. Ju, 3. E sempre arruma um jeito de fazer parecer que foi culpa delas. Ninguém consegue receber direito, ninguém consegue provar nada. Ela é assim há quanto tempo? Desde que assumiu, uns 2 anos, Cláudia encostou na pia. Antes tinha o seu Geraldo, lembra? Ele era rígido, mas era justo. Aí ele se aposentou, colocaram a Rita e a coisa virou isso que você está vendo. Jurema assoou o nariz, tentou se recompor. E ninguém fez nada. Ninguém denunciou. Para quem? Cláudia deu um riso amargo. O dono do restaurante mal aparece aqui e a Rita sabe jogar. Ela nunca faz nada que deixe prova clara. Sempre fica nessa zona cinza. Humilha, mas não xinga. Ameaça, mas não formaliza. E quando demite alguém, sempre tem uma desculpinha bonitinha no papel. Jurema balançou a cabeça. Conhecia bem esse tipo de gente. Gente que usa poder como arma, que esmaga os de baixo porque pode. Porque ninguém vai parar. Eu vou voltar, Jurema disse, respirando fundo. Mas obrigada por vir aqui, Clau. Ju. Cláudia segurou no braço dela. Toma cuidado, sério. A Rita não esquece. Ela vai atrás de você até você sair ou até ela cansar. E ela não cansa fácil. Eu sei. Quando Jurema voltou para o salão, a situação já tinha piorado. Um senhor de uns 60 anos estava sentado sozinho na mesa 4.
óculos grossos, roupa simples, tinha pedido só um café e um pão com manteiga, um dos pedidos mais baratos do cardápio. Jurema trouxe, ele agradeceu educado, começou a comer devagar. Foi quando Rita passou por ele, parou e olhou. Senhor, o café aqui não é self-service, ela disse alto. Se vai ficar ocupando mesa, tem que pedir comida de verdade. O homem piscou, confuso. Mas eu pedi café e pão, tá aqui, ó. Isso não é comida de verdade. Rita insistiu. Se quer ficar, pede um prato, senão libera a mesa. Mas, moça, eu não tenho dinheiro pra... Então não deveria ter entrado. Rita cortou, sem dó. Jurema sentiu o sangue ferver. Ela sabia exatamente o que Rita estava fazendo. Estava usando o velho como exemplo, como recado. Olha o que acontece com quem não tem dinheiro aqui. Antes que Jurema pudesse fazer qualquer coisa, Rita fez um gesto para o Robson. Acompanha o senhor até a saída. Moça, eu paguei pelo café. O homem protestou, levantando assustado. Eu não fiz nada de errado. Você está incomodando os outros clientes. Rita mentiu, descarada. Jurema olhou em volta. Ninguém estava incomodado, ninguém tinha nem reparado no senhor. Mas Rita não ligava. Robson, constrangido, se aproximou do homem. Vamos, seu! Não! Jurema se ouviu dizendo. Todos viraram. O quê? Rita estreitou os olhos. Ele pagou pelo café, ele tem direito de ficar, Jurema disse. E o coração batia tão forte que ela achava que ia sair pela boca. Rita deu 2 passos na direção de Jurema. Perigosa. Você quer mesmo fazer isso de novo? Não é questão de querer, Jurema respondeu, e pela primeira vez sentiu que não tinha mais nada a perder. É questão de estar certa. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. O restaurante inteiro parecia ter parado de respirar. Rita estava a menos de 1 metro de Jurema, olhos estreitos, mandíbula travada. Jurema via a raiva crescendo no rosto dela, aquela raiva controlada de quem está acostumada a vencer sempre, e agora encontrou resistência onde não esperava. Você, Rita começou, voz baixa, mas perigosa, está oficialmente demitida. As palavras caíram como pedras. Jurema sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés, mas manteve a postura ereta. Não ia dar para Rita o gosto de vê-la desmoronar. Tudo bem, Jurema disse, e a voz saiu mais firme do que ela achava possível. Mas o senhor fica, o idoso, ainda de pé, olhava de uma para outra, completamente perdido. Robson, o segurança, estava parado no meio do caminho, claramente desconfortável com a situação toda. Robson, tira ela daqui, Rita ordenou, apontando para Jurema. E o velho também. Quero os 2 fora. Agora. Dona Rita, eu. Robson hesitou. Olhou para Jurema. Ela trabalha aqui, não posso simplesmente. Eu acabei de demitir ela, então sim, pode. Rita cortou impaciente. Ou você quer ir junto? Foi quando a porta do restaurante se abriu e eles entraram. O homem de barba mal feita, os 3 meninos. Jurema sentiu o coração disparar. Não, não agora, pelo amor de Deus, não agora. O homem parou logo na entrada. Como se tivesse sentido a tensão no ar, os meninos se agarraram nas pernas dele, assustados, e Jurema viu nos olhos do homem aquela mesma expressão de antes, observação, análise, como se ele estivesse entendendo exatamente o que estava acontecendo. Rita virou devagar, viu o grupo, e o rosto dela passou por várias emoções em sequência. Surpresa, raiva e, finalmente, algo que parecia triunfo. Olha só, ela disse, voz escorrendo veneno. Voltaram. Que surpresa! O homem não respondeu. Só ficou ali parado, segurando as mãos dos meninos. Marcos! Rita chamou o outro segurança. Tira eles daqui e, dessa vez, deixa claro que não podem voltar. Dona Rita! Marcos começou, mas ela o cortou. É uma ordem. Jurema viu o desespero começando a tomar conta do rosto dos meninos. O menor, Ravi, começou a chorar baixinho. Cauê, o do meio, mordia o lábio com tanta força que tinha um filete de sangue no canto da boca. Murilo apertava a mão do irmão até os dedos ficarem brancos.
E foi naquele momento que Jurema entendeu. Ela tinha perdido o emprego, perdido a chance de ajudar, perdido tudo. A crueldade tinha vencido. Rita se aproximou do grupo com passos calculados, como predador cercando presa. Vocês não aprendem, né? Ela disse olhando para o homem com desdém. Já não bastou a humilhação de mais cedo. Precisam voltar para mendigar mais. Nós não viemos mendigar. O homem disse, voz baixa, mas firme. Só queríamos. Eu não quero saber o que vocês queriam. Rita o interrompeu. Vocês não são bem-vindos aqui. Nunca foram. E se não saírem agora, eu chamo a polícia. Jurema sentiu algo quebrando dentro dela. Não podia ser assim. Não podia terminar assim. Mas o que ela podia fazer estava demitida, sem autoridade, sem poder, sem nada. Os outros clientes do restaurante assistiam em silêncio. Alguns pareciam desconfortáveis, mas ninguém falava nada. O senhor idoso que Rita tinha querido expulsar estava sentado de novo. Cabeça baixa, claramente querendo sumir dali, Cláudia olhava da cozinha, mãos tapando a boca, e Rita continuava. Sabe o que eu acho? Ela disse, se aproximando mais dos meninos, que recuaram. Acho que você usa essas crianças para pedir dinheiro. Aposto que nem são seus filhos de verdade. Deve ter alugado eles de algum lugar. Igual esses golpistas fazem. Não fala assim do meu pai. Cauê gritou de repente, e a voz dele, aguda e desesperada, ecoou pelo restaurante inteiro. Rita deu uma risada seca. Ah, olha só. O moleque tem voz. Foi demais. Jurema não aguentou. Ela atravessou o salão em 3 passos e se colocou entre Rita e as crianças. Abriu os braços, como se pudesse proteger os 4 com o próprio corpo. Chega, Jurema disse, e a voz saiu trêmula, mas determinada. Chega, Rita, você já ganhou, eu tô demitida, você já provou seu ponto, agora deixa eles em paz. Sai da frente, Jurema. Rita rosnou. Não, eu mandei você sair da frente. E eu disse não. O silêncio que veio depois foi tenso, elétrico. Rita e Jurema se encaravam, nenhuma das duas recuando, e Jurema percebeu algo naquele momento. Rita não estava acostumada com resistência real. Estava acostumada com gente que abaixava a cabeça, que cedia, que tinha medo demais para reagir. Mas Jurema não tinha mais nada a perder. Você quer me tirar daqui, vai ter que me arrastar, Jurema disse. E eu juro por Deus, Rita, que se alguém encostar nesses meninos, eu chamo todo mundo que eu conheço. Chamo jornal, chamo TV, chamo polícia, de verdade, as câmeras aí em cima. Jurema apontou para o globo de vidro no teto. Estão gravando tudo. Tudo. Cada palavra sua. Cada ameaça. Rita olhou para cima. Viu o indicador vermelho piscando na câmera de segurança. Seu Robson tinha esquecido de desativar antes de sair mais cedo. Por um segundo, Jurema viu medo no rosto de Rita, mas durou pouco. Tanto faz, Rita disse, recuperando a compostura. Essas gravações são minhas e eu decido o que fazer com elas. Foi quando ela fez o movimento que ninguém esperava. Rita caminhou até a mesa onde os meninos tinham comido mais cedo. A mesma que Jurema tinha acabado de limpar, pegou um prato que estava sendo levado para outra mesa, um prato com feijão ainda quente, e voltou para o grupo. E então, na frente de todo mundo, arrancou o prato das mãos de Ravi. Não. Espera, Jurema percebeu tarde demais. Não era o prato novo. Era um prato que alguém tinha deixado para trás. Mas Rita fez parecer que era dos meninos. Fez parecer que eles estavam comendo sem pagar de novo. Acabou a cortesia, Rita disse alto, performático. Chega de fazer caridade com vagabundo. E jogou o conteúdo do prato no chão. O feijão se espalhou pelo piso de cerâmica. O barulho do prato quebrando ecoou. Ravi começou a chorar, agora sem segurar. Cauê e Murilo tremiam. O homem fechou os olhos, como se cada segundo daquilo fosse uma facada. E Jurema sentiu algo morrer dentro dela. Era isso. Ela tinha tentado, tinha feito tudo o que podia, mas não tinha sido suficiente. A crueldade tinha vencido, como sempre vencia,
Como sempre ia vencer, Jurema sentiu as lágrimas descendo e dessa vez não tentou segurar. Abaixou os braços, virou para o homem. Eu sinto muito, ela sussurrou. Eu sinto muito mesmo. Eu tentei. Eu sei, o homem disse. E pela primeira vez ele sorriu. Não era um sorriso feliz. Era um sorriso triste, cansado, mas de alguém que tinha visto o que precisava ver. Você fez mais do que a maioria faria. Ele se abaixou, ficou na altura dos meninos, limpou as lágrimas do rosto de Ravi com a manga suja do casaco. Vamos embora, meninos, ele disse baixinho. Já deu. Os três acenaram, ainda soluçando, e começaram a caminhar em direção à saída. Rita cruzou os braços, vitoriosa. Robson e Marcos desviaram o olhar. Envergonhados, os clientes voltaram a comer como se nada tivesse acontecido. E Jurema ficou ali, parada no meio do salão, sentindo o peso da derrota. Eles iam embora. As crianças iam continuar com fome. Rita ia continuar sendo cruel. E nada, absolutamente nada, ia mudar. Era o momento mais sombrio. O momento em que tudo parecia perdido. O homem estava quase na porta, mão na maçaneta, quando parou, virou devagar e tirou o boné. E então, com movimentos calmos e deliberados, removeu a barba postiça, descolou a pele